Olá a todos, meu nome é Marileia Chaves Andrade, eu sou bióloga e imunologista, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Montes Claros, pertenço ao Departamento de Fisiopatologia e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde dessa instituição. Nessa aula eu trago atualizações sobre a participação do sistema imune na Covid-19 e o que os trabalhos científicos vêm demonstrando acerca desse tema. Já se sabe que o sistema imune está envolvido na patogênese da doença, no agravamento dos quadros, e então vou falar o que se tem de novidade sobre esse aspecto da patogênese, passar aqui, e as perspectivas terapêuticas também, uma vez conhecendo que o sistema imune está envolvido no agravamento da doença, na evolução desfavorável, o que se propõe sobre imunoterapia. No que diz respeito à imunopatogênese, né, os trabalhos demonstram que há uma leucopenia no sangue dos pacientes graves. Tudo que eu vou falar nessa aula está relacionado aos pacientes com o quadro grave. Essa leucopenia está relacionada a uma linfopenia, tem uma redução de linfócitos T e B, demonstrado no sangue de pacientes. Essa redução no sangue parece estar associada com possível aprisionamento dessas células nos locais onde estão ocorrendo os processos inflamatórios. No início, esse local é o pulmão, mas nós já sabemos que a Covid-19 tem sido caracterizada como uma doença sistêmica. Um dos aspectos que favorecem esse quadro disseminado sistêmico da doença é a hipercitocinemia, né? Então, o aspecto molecular imunológico da Covid-19 vem abordar essa grande quantidade de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias que são produzidas, já identificadas, diagnosticadas no sangue de pacientes, o aumento de TNF-alfa, de interferon, de IL-6, de IL-1. Essas citocinas, elas contribuem para o agravamento do quadro, uma vez que vão estimular processos inflamatórios em outros locais. A citar aqui, por exemplo, né, a coagulação intravascular disseminada, que é secundária ao processo inicial, que é no pulmão, mas que favorece o agravamento da doença, além de processos inflamatórios em outros órgãos. Então, está muito evidente que o sistema imune ele está realmente relacionado a esse agravamento, que há participação celular e molecular. No que diz respeito à participação celular, tem uma contribuição que eu gostaria de trazer nessa aula, que além desse envolvimento que está se estudando, né, a participação de linfócitos T e B, linfócitos B vão produzir anticorpos, linfócitos T vão ativar a imunidade celular por ativarem várias células, linfócitos TCD4, linfócitos TCD8. No próximo slide eu vou discriminar mais um pouquinho a participação dessas células, mas gostaria de destacar células da imunidade inata, que também contribuem para esse quadro mais agressivo, como os neutrófilos. Não é muito típico neutrófilos participarem das respostas antivirais, não é impossível, mas não é clássico. Neutrófilos participam principalmente de respostas imunes anti-infecciosas bacterianas, fagocitando bactérias e tendo vários outros mecanismos bactericidas que são importantíssimos no controle dessas infecções. E, interessantemente, trabalhos vêm mostrando, e esse é um dos objetivos principais dessa atualização que eu trago nessa aula, que neutrófilos estão provavelmente envolvidos nesse quadro mais grave, contribuindo para essa evolução mais desfavorável da doença. É provável, né? Alguns trabalhos demonstram uma redução de neutrófilos no sangue de pacientes e outros trabalhos vêm falando de um aumento de neutrófilos circulantes. Apesar de parecer um dado que contrasta, né, uma redução ou um aumento que acontece com relação a neutrófilos. Isso é muito possível de acontecer se a gente pensar na dinâmica de produção dessas células na medula óssea e, na verdade, nos aspectos relacionados a não só a sua produção, mas o seu recrutamento para os sítios inflamatórios.
É possível que essa redução e esse aumento estejam associados a fases da doença, por exemplo, numa fase inicial em que uma pequena quantidade de moléculas quimioatraentes de neutrófilos é produzida no tecido, essa quantidade vai ser estimulada, né, a produção e maturação de neutrófilos na medula óssea. Essas células vão cair na circulação sanguínea e vão ser recrutadas para o tecido. No início, esse recrutamento para o tecido pode refletir uma redução dessas células no sangue. Mas num processo, num quadro mais evoluído, uma grande quantidade de moléculas quimiotáticas vão ser produzidas, uma grande demanda de produção de neutrófilos vai acontecer na medula óssea, então uma grande produção de células vai ser observada, uma grande quantidade de células vai ser observada tanto no sangue quanto no tecido, em função dessa continuidade de produção e recrutamento de neutrófilos. Mais à frente, eu vou explicar o que os autores vêm propondo do que seria essa participação de neutrófilos nessa evolução desfavorável ou comprometendo ainda mais o processo inflamatório nos pacientes com a COVID-19. Essa próxima imagem, ela vai falar alguns aspectos bem gerais da resposta imune, e eu vou destacar aqui. No início, realmente o processo inflamatório ele é localizado no pulmão, mas depois isso parece que se intensifica, principalmente pela produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, o vírus entrando na mucosa do trato respiratório, ele vai entrar em contato com células da imunidade inata residentes, como macrófagos e células dendríticas, que são importantes células apresentadoras de antígenos para linfócitos TCD4. Então, aqui a gente já tem uma comunicação da resposta imune inata com a resposta imune adaptativa. E daí, em seguida, a indução da resposta imune humoral. Mas eu vou voltar para esse momento aqui, o vírus entrando em contato com células epiteliais do trato respiratório, essa entrada é via receptor, vai iniciar a sua replicação. No próximo slide eu vou comentar do que os autores vêm propondo para fases distintas da resposta imune, como está acontecendo no início e numa fase mais tardia, mas só para finalizar, para que a gente entenda essa ativação e essa participação toda do sistema imune, essas células vão captar proteínas derivadas do vírus, né, do capsídeo do vírus, internalizar essas proteínas, processar e apresentar para linfócitos TCD4. Vale destacar também que o vírus propriamente ou proteínas virais entrando em contato com moléculas de superfície de macrófagos e células dendríticas vai ativar essas células, levando à indução de vias inflamatórias, a ativação de vias inflamatórias, então já começa a produção de citocinas pró-inflamatórias e de quimiocinas que vão estar envolvidas no recrutamento de células para esse tecido. Então, aqui já inicia a produção das citocinas pró-inflamatórias. Bem, ativando as células da imunidade adaptativa, ativando o linfócito TCD4, esse contexto ativador aqui vai favorecer a diferenciação de linfócito TCD4 em subpopulações envolvidas com a produção de citocinas inflamatórias também. Então, nós temos mais fontes de células produzindo essas citocinas pró-inflamatórias, o que vai ajudar a gente a entender essa quantidade cada vez maior de moléculas envolvidas com a inflamação. Linfócitos TCD4 ativados vão participar da ativação de linfócitos B, da diferenciação de linfócitos B em plasmócitos e da sua ativação para que plasmócitos secretem anticorpos, né? Essa soroconversão varia, mas em média aí de 5 a 10 dias depois do início da infecção, com a produção de IgM e depois troca de isotipo para IgG, que surge entre a segunda e terceira semana após a infecção, IgG.
Bem, dá para a gente entender essa somatória de eventos, né, de ativação celular aqui, é um breve resumo, não estamos destacando outras populações que também são fontes de citocinas pró-inflamatórias, como as células natural killer, por exemplo, mas destacando que há toda uma montagem da resposta imune, né, contra essa infecção, né, após essa infecção. Destaco que linfócitos TCD8 têm uma importância nas respostas imunes antivirais, fazendo a citotoxicidade, matando células infectadas por vírus, induzindo a apoptose dessas células. A ativação de linfócitos TCD8 por qualquer célula que esteja infectada e apresente peptídeos derivados de proteínas virais para os linfócitos TCD8 no MHC de classe 1. Enfim, não vou detalhar isso, mas nos indivíduos infectados que resolvem essa inflamação, essa infecção, que são oligossintomáticos ou mesmo assintomáticos, é provável que essa atividade de linfócito TCD8 e de células natural killer fazendo a citotoxicidade esteja bem eficiente, né, de modo a controlar o espalhamento, a dispersão do vírus e também de modo a autocontrolar a resposta imune, a ter um controle da resposta imune também. O que parece não ocorrer nos pacientes graves, em que há uma superativação de células da imunidade adaptativa, destacando aqui linfócitos TCD8, como trabalhos já mostraram e eu apresentei em uma outra aula, levando até uma exaustão dessa atividade. Linfócitos muito ativados sem um controle, sem uma autorregulação. Quando eu digo autorregulação, estou falando de regulação pelo próprio sistema imune, né, do organismo. Bem, o que os trabalhos vêm mostrando também é que é provável que existam duas fases de ativação imunológica, de participação do sistema imune, bem distintas e em desequilíbrio, essas duas fases. Essas fases são temporais, então elas são classificadas, divididas em função do tempo em que elas acontecem, então uma fase inicial e uma fase tardia. Mas o que é interessante que os trabalhos vêm trazendo é que tanto a fase inicial quanto a tardia estão em desequilíbrio, ou para mais atividades muito aumentadas ou para menos atividades, ou que não estão acontecendo ou estão acontecendo de forma atrasada. Então, o que isso quer dizer? E eu vou mostrar nesta e na próxima imagem. Após o contato do vírus com células epiteliais alveolares e a sua entrada na célula, e propriamente então a entrada do vírus no organismo via receptor, parece, e eu estou dizendo parece porque são hipóteses criadas a partir de estudos com outros modelos, utilizando outros coronavírus, ou que já se conhece sobre outros coronavírus que infectam o homem, como o SARS-CoV e o MERS-CoV. Então, pela similaridade genética, né, pela proximidade genética entre o novo coronavírus e esses outros coronavírus humanos, é possível que com o novo coronavírus também aconteça assim. Mas, repito, são hipóteses que ainda precisam ser comprovadas. Então, é possível que o coronavírus, ao entrar em contato com essas células, exerça sinais inibidores no início dessa infecção, inibindo algumas vias importantes para a produção de várias coisas. Dentre essas coisas, destaco o aspecto imunológico, que é a produção dos interferons do tipo 1, interferon alfa e interferon beta, que têm atividades antivirais, essencialmente, né, que impedem diferentes etapas do ciclo do vírus na célula. Então, essa produção desses interferons seria inibida ou, pelo menos, atrasada. Atrasada num tempo que propiciaria a replicação do vírus pela ausência desse controle, que é tão importante, né, uma atividade tão importante da imunidade nesse início da infecção. Então, sem esse controle e eles estando protegidos dentro de células, o vírus replicaria muito, aumentaria a sua carga viral,
seria liberado da célula e infectaria outras células. Bom, nessa liberação e nessa passagem do vírus para outras células, proteínas virais também seriam disponibilizadas ali no tecido. Os próprios vírus entrariam em contato com células locais desse microambiente. Não se sabe ainda se células da imunidade inata, células residentes ou qualquer outra célula do sistema imune são infectadas pelo novo coronavírus, apesar de já ter se demonstrado que macrófagos, por exemplo, e células dendríticas, expressam o receptor de permissividade de entrada do vírus, mas em pequena quantidade, então não sabe se isso é suficiente. Mas o fato é que a presença do vírus vai estimular, e de proteínas virais vão estimular essas células da imunidade inata, principalmente macrófagos, células dendríticas residentes. Então, nesse momento, a gente tem uma ativação dessas células residentes com produção de moléculas pró-inflamatórias, citocinas e quimiocinas. Quimiocinas que são produzidas inicialmente vão participar do recrutamento de monócitos e de neutrófilos, que já começam a infiltrar no tecido pulmonar e a ter um papel importante, o que os autores vêm demonstrando, na gravidade da doença. Bom, então essa fase inicial, ela seria supressora, ela teria mecanismos supressores que favoreceriam a proliferação do vírus, né? E logo em seguida, essa grande quantidade de vírus produzida começaria a ativar células residentes. Então, como um resumo dessas duas fases que eu estou comentando, tem essa imagem que mostra exatamente o que foi dito anteriormente, mas de uma forma mais elucidativa, onde a gente vê desequilíbrio, a balança que está representando isso, em ambas as fases, tanto inicial quanto tardia. Só que na fase inicial esse desequilíbrio é supressor e o que ganha vantagem, o que está pesando mais na balança é a replicação viral, e na fase tardia esse desequilíbrio é imunológico e o que está pesando mais é essa intensa ativação do sistema imune, tanto no que diz respeito a aumento celular, aumento da quantidade de células no tecido, e uma grande diversidade de populações celulares nesse tecido, quanto à produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, essa atividade imunológica intensa também está em desequilíbrio. E o mais interessante é que alguns trabalhos vêm demonstrando que mesmo essa ativação muito grande do sistema imune não está necessariamente relacionado com controle de carga viral. Então, aqui a gente compreende que o que pesa mais e que favorece esse desequilíbrio da balança é a atividade imunológica e assim vai se perpetuar no tempo de evolução da doença no paciente. Em função disso, o que os pesquisadores vêm buscando é compreender esse desequilíbrio imunológico e propor estratégias terapêuticas que sejam adjuvantes, complementares, né, no que já vem se usando como tratamento. Nesse sentido, eu gostaria de comentar o papel de neutrófilos nesse agravamento da doença. Para se ter uma ideia de como parece ser importante a contribuição de neutrófilos na Covid-19, foi criado um consórcio internacional formado por 11 institutos de pesquisa para investigar se há uma superativação de neutrófilos nos pacientes com Covid-19 e se isso está relacionado com a gravidade da doença. E mais, qual seria o papel dos neutrófilos na doença? E o que parece, o que os autores estão propondo é que, para além das atividades microbicidas de neutrófilos, né, essa contribuição dele parece estar relacionado à formação das NETs. NETs são armadilhas extracelulares de neutrófilos, demonstradas que quando neutrófilos morrem, eles expelem o seu material genético. Grudado a esse material genético, junto com o material genético, tem algumas proteases, né? Tem várias enzimas. Então, isso tem um papel importante no controle de infecções, uma vez que esse material
genético expelido durante a morte de neutrófilos. Nessa fotomicrografia aqui de varredura, a gente observa a célula aqui, provavelmente essa parte aqui da célula já está em desintegração, em desorganização, e o material genético expelido, formando essa rede molecular que faz esse aprisionamento de patógenos, né? Isso tem uma importância, vários trabalhos vêm mostrando em processos infecciosos e até parasitários também, infecções por protozoários, e o objetivo agora é estudar se isso teria um papel na Covid-19. Essas redes, quando o neutrófilo manda o seu material genético, né, nesse processo de morte, tem várias enzimas que têm um papel também, são proteases que vão agredir também, principalmente matriz extracelular desse tecido. Então, se isso não for controlado, é muito provável que tenha uma contribuição também negativa para a destruição do tecido e o agravamento do processo inflamatório, né? Vale destacar aqui a proteína elastase, que é uma proteína-chave para a formação dessas NETs, porque ela degrada proteínas intracelulares e desencadeia todo esse processo de desintegração nuclear. Então, há essa proposição, né, e essa perspectiva de que neutrófilos formando essas NETs teria esse papel na Covid-19. Os autores desse trabalho comentam que em outras doenças com quadros respiratórios, né, pulmonares, já foi demonstrado esse papel de neutrófilos e formação de NETs no agravamento desse tipo de inflamação, inclusive no aumento da produção de muco, enfim, que isso poderia, na Covid-19, ter uma importância também, não só no quadro localizado pulmonar, mas também para esse aspecto disseminado da doença, uma vez que em fases tardias se demonstra esse aumento de neutrófilos no sangue e também no tecido, e por estarem no sangue e poderem morrer, então, por esse mesmo processo, essa morte agravaria, induziria, exacerbaria o processo inflamatório, tanto no sangue, estimulando, né, a ativação, por exemplo, de endotélio vascular, o que aumentaria quadros de trombose, ou mesmo potencializando a ativação de células do sistema imune no sangue, aumentando ainda a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, é um objetivo de pesquisa muito interessante, porque se confirmada a participação de neutrófilos, o controle da formação dessas NETs poderia ajudar a ser uma alternativa terapêutica muito importante. Essa histologia mostra neutrófilos em análise de pulmões de pacientes que morreram por Covid-19, mostrando esse infiltrado, que uma boa parte da celularidade desse infiltrado inflamatório está relacionado a neutrófilos. Então, tem uma grande quantidade de neutrófilo no tecido mesmo. Nesse sentido, esse controle da produção dessas NETs poderia ser uma alternativa terapêutica importante. E em seguida eu falo da imunoglobulina intravenosa como perspectiva terapêutica. Mas voltando para o aspecto então da NET, a estratégia complementar, adjuvante, integrativa, que seria controlar desde a formação, impedir a formação em estágios iniciais da doença, impedir a formação dessa NET, ou controlar o agravamento do quadro pela formação das NETs. Então, utilizando, por exemplo, DNase, né, como tratamento para degradar esse material genético, ou usando inibidores dessa enzima elastase, impedindo a eliminação desse material genético, a formação das NETs. Um outro trabalho aborda a importância de neutrófilos e das NETs
no agravamento do quadro, essa possibilidade que na infecção pelo novo coronavírus isso possa acontecer, dado esse aumento de neutrófilos observado no sangue e nos tecidos, né, na verdade no pulmão. Então, o tratamento com DNase poderia ser complementar e importante. Isso controlaria também a resposta inflamatória, ajudaria a controlar a resposta inflamatória. Nesse artigo, os autores propõem uma outra estratégia também terapêutica que poderia ser complementar, que é a utilização da flagelina. E essa proposição vem de estudos anteriores do grupo, em que eles observam que essa proteína extraída do flagelo de bactérias móveis, os autores demonstraram que ela estimula células dendríticas residentes via receptores de membrana, receptores do tipo TOL, e essas células dendríticas estimuladas, elas secretam o interferon beta, que é aquele interferon tipo 1, então isso ajudaria naquele controle inicial da infecção, uma vez que o novo coronavírus pode ser que ele retarde a produção desses interferons, utilizando essa flagelina poderia ser um adjuvante da imunidade inata importante, e células dendríticas também produzem L22 e L18. Os autores explicitam que em modelos experimentais realizados pelo grupo de infecção viral, essa ativação de célula dendrítica com a produção dos interferons e dessas citocinas foi importante no controle e na eliminação do vírus, resolvendo inclusive os aspectos clínicos associados à infecção. Bom, para finalizar, em relação à terapia de imunoglobulina intravenosa, baseia-se na coleta, né, e na produção de um pool de anticorpos de vários doadores que tenham altos títulos de anticorpos no sangue. O ideal é que esses doadores sejam da mesma cidade ou da mesma região para aumentar a eficácia terapêutica. Essa coleta seriam de doadores que tenham se infectado e recuperado e tenham esses títulos aumentados de anticorpos. Bom, essa terapia baseia-se na ideia de anticorpo ser protetor. Então, anticorpos circulantes representariam nessa terapia aí, isso representaria uma imunização passiva, em que a pessoa, né, o paciente receberia anticorpos formados de doadores, e esses anticorpos se ligariam a vírus e neutralizariam a sua ação, que a ação é essa, ou seja, a entrada do vírus em células. E também promoveriam a eliminação do vírus do organismo, porque esse imunocomplexo formado por anticorpo ligado ao vírus seria internalizado por células da imunidade inata, por fagócitos, principalmente macrófagos, e principalmente no baço, fazendo a internalização desse imunocomplexo e a destruição desse imunocomplexo no interior, contribuindo então para a eliminação do vírus. Há algumas questões em relação a essa terapia ser efetivamente usada. O primeiro aspecto é que realmente precisa ser comprovado que anticorpo na COVID-19 tem o papel protetor, o que ainda não se tem absoluta certeza sobre isso. Outro aspecto é para minimizar possíveis efeitos adversos da administração de uma grande quantidade de anticorpo no sangue de um indivíduo, né? Isso pode acontecer em algumas pessoas, mas já se tem algumas alternativas para minimizar esses eventos adversos, que seria, por exemplo, administrar, em vez de intravenoso, administrar no subcutâneo, mas isso enfim, se acontecer efetivamente da utilização dessa terapia, se mostrar a eficácia, pensar qual seria a melhor estratégia para administrar esses anticorpos para minimizar esses eventos desfavoráveis. Finalizo aqui a minha apresentação agradecendo a todos e até a próxima.